Decreto no 3048, de 6 de maio de 1999. Aprova o Regulamento da Previdência Social, e da outras providências. Art. 155. Será fornecido ao beneficiário demonstrativo minucioso das importâncias pagas, discriminando-se o valor da mensalidade, as diferenças eventualmente pagas, com o período a que se referem, e os descontos efetuados. Art. 156. O benefício será pago diretamente ao beneficiário, salvo em caso de ausência, moléstia contagiosa ou impossibilidade de locomoção, quando será pago a procurador, cujo mandato não terá prazo superior a 12 meses, podendo ser renovado ou revalidado pelos setores de benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social. Parágrafo único. O procurador do beneficiário deverá firmar, perante o Instituto Nacional do Seguro Social, termo de responsabilidade mediante o qual se comprometa a comunicar ao Instituto qualquer evento que possa anular a procuração, principalmente o óbito do outorgante, sob pena de incorrer nas sanções criminais cabíveis. Art. 157. O Instituto Nacional do Seguro Social apenas poderá negar-se a aceitar procuração quando se manifestar indício de inidoneidade do documento ou do mandatário, sem prejuízo, no entanto, das providências que se fizerem necessárias. Art. 158. Na constituição de procuradores, observar-se-á subsidiariamente o disposto no Código Civil. Primeiro, o dependente excluído na forma prevista no 9º do artigo 16 ou que tenha parte provisoriamente suspensa na forma prevista no 5º do artigo 114 não poderá representar outro dependente para fins de recebimento e percepção do benefício. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segundo, o dependente que perder o direito à pensão por morte na forma prevista no 5º do artigo 105 não poderá representar outro dependente para fins de percepção do benefício. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Art. 159. Somente será aceita a constituição de procurador com mais de uma procuração, ou procurações coletivas, nos casos de representantes credenciados de leprosários, sanatórios, asilos e outros estabelecimentos congêneres, nos casos de parentes de primeiro grau, ou, em outros casos, a critério do Instituto Nacional do Seguro Social. Art. 160. Não poderão ser procuradores. E os servidores públicos civis ativos e os militares ativos, salvo se parentes até o 2º grau, e segunda, os incapazes para os atos da vida civil, ressalvado o disposto no artigo 666 do Código Civil. Redação dada pelo Decreto nº 4.729, de 2003. Parágrafo único. Podem outorgar procuração às pessoas maiores ou emancipadas, no gozo dos direitos civis. Art. 161. O serviço social constitui atividade auxiliar do Seguro Social e visa prestar ao beneficiário orientação e apoio no que concerne à solução dos problemas pessoais e familiares e à melhoria da sua inter-relação com a Previdência Social, para a solução de questões referentes a benefícios, bem como, quando necessário, a obtenção de outros recursos sociais da comunidade. Primeiro será dada prioridade de atendimento a segurados em benefício por incapacidade temporária e atenção especial a aposentados e pensionistas. Incluído pelo Decreto nº 6.722, de 2008. Segundo, para assegurar o efetivo atendimento aos beneficiários, poderão ser utilizados mecanismos de intervenção técnica, ajuda material, recursos sociais, intercâmbio com empresas, inclusive mediante celebração de convênios, acordos ou contratos, ou pesquisa social. Incluído pelo Decreto nº 6.722, de 2008. Terceiro, o serviço social terá como diretriz a participação do beneficiário na implementação e fortalecimento da política previdenciária, em articulação com associações e entidades de classes. Incluído pelo Decreto nº 6.722, de 2008.
Quarto, Serviço Social prestará assessoramento técnico aos Estados, Distrito Federal e municípios na elaboração de suas respectivas propostas de trabalho relacionadas com a Previdência Social. Incluído pelo Decreto nº 6.722, de 2008. Quinto, Ministro de Estado da Previdência Social editará atos complementares para a aplicação do disposto neste artigo. Incluído pelo Decreto nº 6.722, de 2008. Art. 162. O benefício devido ao segurado ou dependente civilmente incapaz será pago ao cônjuge, pai, mãe, tutor ou curador, admitindo-se, na sua falta e por período não superior a 6 meses, o pagamento a herdeiro necessário, mediante termo de compromisso firmado no ato do recebimento. Primeiro, revogado pelo Decreto nº 5.699, de 2006, v. Segundo, revogado pelo Decreto nº 5.699, de 2006. Terceiro, período a que se refere o caput poderá ser prorrogado por iguais períodos, desde que comprovado o andamento regular do processo legal de tutela ou curatela. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Quarto, na hipótese de interdição do beneficiário, para fins de curatela, a autoridade judiciária poderá utilizar-se de laudo médico-pericial da Perícia Médica Federal. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Quinto, no ato de requerimento de benefícios operacionalizados pelo INSS, não será exigida a apresentação de termo de curatela de titular ou de beneficiário com deficiência, observados os procedimentos a serem estabelecidos em ato do INSS. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Art. 163. O segurado e o dependente, após 16 anos de idade, poderão firmar recibo de benefício, independentemente da presença dos pais ou do tutor. Redação dada pelo Decreto nº 4.079, de 2002. Art. 164. A impressão digital do beneficiário incapaz de assinar, aposta na presença de servidor da Previdência Social ou representante desta, vale como assinatura para quitação de pagamento de benefício. Art. 165. O valor não recebido em vida pelo segurado somente será pago aos seus dependentes habilitados à pensão por morte ou, na falta deles, aos seus sucessores na forma da lei civil, independentemente de inventário ou arrolamento. Art. 166. Os benefícios poderão ser pagos mediante depósito em conta corrente bancária em nome do beneficiário. Redação dada pelo Decreto nº 4.729, de 2003. Primeiro, revogado pelo Decreto nº 3.265, de 1999. Segundo, revogado pelo Decreto nº 4.729, de 2003. Terceiro, na hipótese da falta de movimentação relativa a saque em conta corrente cujos depósitos sejam decorrentes exclusivamente de pagamento de benefícios, por prazo superior a 60 dias, os valores dos benefícios remanescentes serão estornados e creditados à conta única do Tesouro Nacional, com a identificação de sua origem. Incluído pelo Decreto nº 4.729, de 2003. Art. 167. Exceto na hipótese de direito adquirido, não é permitido o recebimento conjunto dos seguintes benefícios do RGPS, inclusive quando decorrentes de acidente do trabalho. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. E aposentadoria com auxílio por incapacidade temporária. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segunda, mais de uma aposentadoria. Terceira, aposentadoria com abono de permanência em serviço. Quarta, salário maternidade com auxílio por incapacidade temporária, redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. V. Mais de um auxílio acidente. Sexta, mais de uma pensão deixada por cônjuge. Sétima, mais de uma pensão deixada por companheiro ou companheira.
Oitava, mais de uma pensão deixada por cônjuge, companheiro ou companheira, e nona, auxílio acidente com qualquer aposentadoria. Primeiro, nas hipóteses de que tratam os incisos sexta, sétima e oitava do caput, fica facultado ao dependente optar pela pensão mais vantajosa, observado o disposto no artigo 167-A. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segundo, é vedado o recebimento conjunto do seguro-desemprego com qualquer benefício de prestação continuada da Previdência Social, exceto pensão por morte, auxílio reclusão, auxílio acidente, auxílio suplementar ou abono de permanência em serviço. Terceiro, é permitida a acumulação dos benefícios previstos neste regulamento com o benefício de que trata a Lei nº 7.070, de 20 de dezembro de 1982, que não poderá ser reduzido em razão de eventual aquisição de capacidade laborativa ou de redução de incapacidade para o trabalho ocorrida após a sua concessão. Quarto, segurado recluso em regime fechado, durante a percepção, pelos dependentes, do benefício de auxílio reclusão, não terá o direito aos benefícios de salário maternidade e de aposentadoria reconhecido, exceto se manifestada a opção pelo benefício mais vantajoso também pelos dependentes. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Artigo 167-A. Será admitida a acumulação dos seguintes benefícios, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. E, de pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro do RGPS com pensão por morte concedida por outro regime de previdência social ou com pensões decorrentes das atividades militares de que tratam o artigo 42 e o artigo 142 da Constituição, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segunda, de pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro do RGPS com aposentadoria do mesmo regime de regime próprio de previdência social ou com proventos de inatividade decorrentes das atividades militares de que tratam o artigo 42 e o artigo 142 da Constituição, ou, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Terceira, de aposentadoria concedida no âmbito do RGPS com pensão deixada por cônjuge ou companheiro de regime próprio de previdência social ou com proventos de inatividade decorrentes das atividades militares de que tratam o artigo 42 e o artigo 142 da Constituição. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Primeiro, nas hipóteses de acumulação previstas no caput, fica assegurada a percepção do valor integral do benefício mais vantajoso e de uma parte de cada um dos demais benefícios, apurada cumulativamente de acordo com as seguintes faixas, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. E 60% do valor que exceder um salário mínimo, até o limite de 2 salários mínimos, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segunda, 40% do valor que exceder 2 salários mínimos, até o limite de 3 salários mínimos, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Terceira, 20% do valor que exceder 3 salários mínimos, até o limite de 4 salários mínimos e, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Quarta, 10% do valor que exceder 4 salários mínimos, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segundo a aplicação do disposto no primeiro poderá ser revista a qualquer tempo, a pedido do interessado, em razão de alteração de algum dos benefícios. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Terceiro, na hipótese de recebimento de pensão desdobrada, para fins de aplicação do disposto no primeiro, em relação a esse benefício, será considerado o valor correspondente ao somatório da cota individual e da parcela da cota familiar, devido ao pensionista, que será revisto em razão do fim do desdobramento ou da alteração do número de dependentes. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Quarto, as restrições previstas neste artigo não se aplicam caso o direito aos benefícios tenha sido adquirido até 13 de novembro de 2019.
incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Quinto, para fins do disposto neste artigo, no ato de habilitação ou concessão de benefício sujeito à acumulação, o INSS deverá, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020, verificar a filiação do segurado ao RGPS ou a regime próprio de previdência social, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segunda, solicitar ao segurado que manifeste expressamente a sua opção pelo benefício que lhe seja mais vantajoso e, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Terceira, quando for o caso, verificar a condição do segurado ou pensionista, de modo a considerar, dentre outras, as informações constantes do CNIS. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Sexto, o Ministério da Economia manterá sistema de cadastro dos segurados do RGPS e dos servidores vinculados a regimes próprios de previdência social, e poderá, para tanto, firmar acordo de cooperação com outros órgãos da administração pública federal, estadual, distrital ou municipal para a manutenção e a gestão do referido sistema de cadastro. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Sétimo, até que o sistema de que trata o sexto seja implementado, a comprovação de que o aposentado ou pensionista cônjuge ou companheiro do RGPS não recebe aposentadoria ou pensão de outro regime próprio de previdência social será feita por meio de autodeclaração, a qual o sujeitará às sanções administrativas, civis e penais aplicáveis caso seja constatada a emissão de declaração falsa. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Oitavo, caberá ao aposentado ou pensionista do RGPS informar ao INSS a obtenção de aposentadoria ou pensão de cônjuge ou companheiro de outro regime, sob pena de suspensão do benefício. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Art. 168. Exceto nas hipóteses de aposentadoria por incapacidade permanente ou especial, observado quanto a esta última o disposto no parágrafo único do artigo 69, o retorno do aposentado à atividade não prejudicará o recebimento de sua aposentadoria. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Art. 169. Os pagamentos dos benefícios de prestação continuada não poderão ser antecipados. Primeiro, excepcionalmente, nas hipóteses de estado de calamidade pública, reconhecidas por ato do Poder Executivo Federal, o INSS poderá, nos termos estabelecidos em ato do Secretário Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, antecipar aos beneficiários domiciliados nos respectivos municípios, redação da pelo Decreto nº 9.700, de 2019. O cronograma de pagamento dos benefícios de prestação continuada previdenciária e assistencial, enquanto perdurar o estado de calamidade, incluído pelo Decreto nº 7.223, de 2010. Segunda, o valor correspondente a uma renda mensal do benefício devido, excetuados os temporários, mediante opção dos beneficiários. Incluído pelo Decreto nº 7.223, de 2010. Segundo, o valor antecipado de que trata o inciso 2º do primeiro será ressarcido de forma parcelada, mediante desconto da renda do benefício, para esse fim equiparado ao crédito de que trata o inciso 2º do caput do artigo 154, nos termos do ato a que se refere o primeiro. Incluído pelo Decreto nº 7.223, de 2010. Art. 170. Compete exclusivamente aos servidores públicos ocupantes dos cargos de que trata o terceiro do artigo 30 da Lei nº 11.907, de 2 de fevereiro de 2009, a realização das atividades médico-periciais relacionadas com o RGPS, sem prejuízo de outras disposições constantes no referido artigo. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Parágrafo único.
Os servidores de que trata o caput poderão solicitar ao médico assistente do beneficiário que forneça informações sobre antecedentes médicos a ele relativas, na forma disciplinada pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, para fins do disposto no segundo do artigo 43 e no primeiro do artigo 71 ou para subsidiar emissão de laudo médico pericial conclusivo. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Artigo 170-A. Incumbem privativamente aos servidores públicos da carreira do Seguro Social de que trata a Lei nº 10.855, de 1º de abril de 2004, as atribuições previstas no inciso I do caput do artigo 5b da referida lei, e compete à Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia a edição de atos complementares para a especificação e a definição das atividades acessórias ou preparatórias ao exercício das atribuições privativas e para atuação no exame de matérias e processos administrativos de benefícios sociais, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Art. 171. Quando o segurado ou dependente deslocar-se por determinação do Instituto Nacional do Seguro Social para submeter-se a exame médico pericial ou a processo de reabilitação profissional em localidade diversa da de sua residência, deverá a instituição custear o seu transporte e pagar-lhe diária no valor de R$ 24,57, R$ 24,57, ou promover sua hospedagem mediante contratação de serviços de hotéis, pensões ou similares. Primeiro caso beneficiário, a critério do Instituto Nacional do Seguro Social, necessite de acompanhante, a viagem deste poderá ser autorizada, aplicando-se o disposto neste artigo. Segundo, quando o beneficiário ficar hospedado em hotéis, pensões ou similares contratados ou conveniados pelo Instituto Nacional do Seguro Social, não caberá pagamento de diária. Art. 172. Fica o Instituto Nacional do Seguro Social obrigado a emitir e a enviar aos beneficiários aviso de concessão de benefício, além da memória de cálculo do valor dos benefícios concedidos. Art. 173. O segurado em gozo de aposentadoria que voltar a exercer atividade abrangida pelo RGPS, observados o disposto no artigo 168 e, nos casos de aposentadoria especial, o disposto no parágrafo único do artigo 69, fará jus, redação dada pelo Decreto nº 10.491, de 2020. E, ao salário família e à reabilitação profissional, quando empregado, inclusive o doméstico, ou trabalhador avulso, e, incluído pelo Decreto nº 10.491, de 2020. Segunda, ao salário maternidade, incluído pelo Decreto nº 10.491, de 2020. Art. 174. O primeiro pagamento do benefício será efetuado até 45 dias após a data da apresentação, pelo segurado, da documentação necessária à sua concessão. Redação dada pelo Decreto nº 6.722, de 2008. Parágrafo único. O prazo fixado no caput fica prejudicado nos casos de justificação administrativa ou outras providências a cargo do segurado, que demandem a sua dilatação, iniciando-se essa contagem a partir da data da conclusão das mesmas. Art. 175. O pagamento de parcelas relativas a benefícios efetuado com atraso, independentemente de ocorrência de mora e de quem lhe deu causa, deve ser corrigido monetariamente desde o momento em que restou devido, pelo mesmo índice utilizado para os reajustamentos dos benefícios do RGPS, apurado no período compreendido entre o mês que deveria ter sido pago e o mês do efetivo pagamento. Redação dada pelo Decreto nº 6.722, de 2008. Art. 176. A apresentação de documentação incompleta não constitui, por si só, motivo para a recusa do requerimento de benefício ou serviço, ainda que seja possível identificar previamente que o segurado não faça jus ao benefício ou serviço pretendido. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020.
Primeiro, na hipótese de que trata o caput, o INSS deverá proferir decisão administrativa, com ou sem análise de mérito, em todos os pedidos administrativos formulados, e, quando for o caso, emitirá carta de exigência prévia ao requerente. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segundo, encerrado o prazo para cumprimento da exigência sem que os documentos solicitados tenham sido apresentados pelo requerente, o INSS, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. E decidirá pelo reconhecimento do direito, caso haja elementos suficientes para subsidiar a sua decisão, ou, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segunda, decidirá pelo arquivamento do processo sem análise de mérito do requerimento, caso não haja elementos suficientes ao reconhecimento do direito nos termos do disposto no artigo 40 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Terceiro, não caberá recurso ao CRPS da decisão que determine o arquivamento do requerimento sem análise de mérito decorrente da não apresentação de documentação indispensável ao exame do requerimento. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Quarto, caso haja manifestação formal do segurado no sentido de não dispor de outras informações ou documentos úteis, diversos daqueles apresentados ou disponíveis ao INSS, será proferida a decisão administrativa com análise de mérito do requerimento. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Quinto, o arquivamento do processo não inviabilizará a apresentação de novo requerimento pelo interessado, que terá efeitos a partir da data de apresentação da nova solicitação. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Sexto, o reconhecimento do direito ao benefício com base em documento apresentado após a decisão administrativa proferida pelo INSS considerará como data de entrada do requerimento a data de apresentação do referido documento. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Artigo 176-A. O requerimento de benefícios e de serviços administrados pelo INSS será formulado por meio de canais de atendimento eletrônico, observados os procedimentos previstos em ato do INSS. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Primeiro, o requerimento formulado será processado em meio eletrônico em todas as fases do processo administrativo, ressalvados os atos que exijam a presença do requerente. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segundo, excepcionalmente, caso o requerente não disponha de meios adequados para a apresentação da solicitação pelos canais de atendimento eletrônico, o requerimento e o agendamento de serviços poderão ser feitos presencialmente nas agências da Previdência Social. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Artigo 176-B. O INSS poderá firmar acordo de cooperação técnica com entes públicos e demais entidades para fins de geração e recebimento de requerimentos de benefícios. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Artigo 176-C. O requerente poderá, enquanto não proferida a decisão do INSS por meio de manifestação escrita, desistir do requerimento formulado, nos termos do disposto no artigo 51 da Lei nº 9.784, de 1999. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Primeiro, havendo vários interessados, a desistência a que se refere o caput atinge somente quem a tenha formulado. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segundo, a desistência do requerimento não impede o INSS de analisar a matéria objeto do requerimento para fins de uniformização de entendimento, de forma geral e abstrata, ou para efeito de apuração de irregularidade. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Artigo 176-D. Se,
na data de entrada do requerimento do benefício, o segurado não satisfizer os requisitos para o reconhecimento do direito, mas implementá-los em momento posterior, antes da decisão do INSS, o requerimento poderá ser reafirmado para a data em que satisfizer os requisitos, que será fixada como início do benefício, exigindo-se, para tanto, a concordância formal do interessado, admitida a sua manifestação de vontade por meio eletrônico. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Artigo 176. Caberá ao INSS conceder o benefício mais vantajoso ao requerente ou benefício diverso do requerido, desde que os elementos constantes do processo administrativo assegurem o reconhecimento desse direito. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Parágrafo único. Na hipótese de direito à concessão de benefício diverso do requerido, caberá ao INSS notificar o segurado para que este manifeste expressamente a sua opção pelo benefício, observado o disposto no artigo 176-D. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Art. 177. Revogado pelo Decreto nº 3.668, de 2000. Art. 178. O pagamento mensal de benefícios de valor superior a 20 vezes o limite máximo de salário de contribuição deverá ser autorizado expressamente pelo gerente executivo do Instituto Nacional do Seguro Social, observada a análise da divisão ou serviço de benefícios. Redação dada pelo Decreto nº 5.545, de 2005. Parágrafo único. Os benefícios de valor inferior ao limite estipulado no caput, quando do reconhecimento do direito da concessão, revisão e manutenção de benefícios, serão supervisionados pelas agências da Previdência Social e divisões ou serviços de benefícios, sob critérios pré-estabelecidos pela Direção Central. Redação dada pelo Decreto nº 5.545, de 2005. Art. 179. O INSS manterá programa permanente de revisão da concessão e da manutenção dos benefícios por ele administrados, a fim de apurar irregularidades ou erros materiais. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Primeiro, na hipótese de haver indícios de irregularidade ou erro material na concessão, na manutenção ou na revisão do benefício, o INSS notificará o beneficiário, o seu representante legal ou seu procurador para apresentar defesa, provas ou os documentos dos quais dispuser, no prazo de redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. E 30 dias, no caso de trabalhador urbano, ou, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segunda, 60 dias, no caso de incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. A. Trabalhador rural individual, incluída pelo Decreto nº 10.410, de 2020. B. Trabalhador rural avulso, incluída pelo Decreto nº 10.410, de 2020. C. Agricultor familiar, ou, incluída pelo Decreto nº 10.410, de 2020. D. Segurado especial. Incluída pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segunda notificação a que se refere o primeiro será feita, preferencialmente, redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. E, por rede bancária, conforme definido em ato do INSS, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segunda, por meio eletrônico, por meio de cadastramento prévio, na forma definida em ato do INSS, a ser realizado por procedimento em que seja assegurada a identificação adequada do interessado, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Terceira, por via postal, por meio de carta simples destinada ao endereço constante do cadastro do segurado que requereu o benefício, hipótese em que o aviso de recebimento será considerado prova suficiente da sua notificação, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020.
Quarta, pessoalmente, quando entregue ao interessado em mão ou, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. V. Por edital, na hipótese de o segurado não ter sido localizado por meio da comunicação a que se refere o inciso 3º. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Terceiro, a defesa poderá ser apresentada pelo canal de atendimento eletrônico do INSS ou na Agência da Previdência Social do domicílio do beneficiário. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Quarto, benefício será suspenso nas seguintes hipóteses. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. E, de não apresentação da defesa no prazo estabelecido no primeiro, ou, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segunda, de defesa considerada insuficiente ou improcedente pelo INSS. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Quinto, o INSS notificará o beneficiário quanto à suspensão do benefício de que trata o quarto, que disporá do prazo de 30 dias, contado da data de notificação, para interposição de recurso. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Sexto, decorrido o prazo a que se refere o quinto, sem que o beneficiário, o seu representante legal ou seu procurador apresente recurso administrativo aos canais de atendimento do INSS ou a outros canais autorizados, o benefício será cessado. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Sétimo, para fins do disposto no caput, o INSS poderá realizar recenseamento para atualização do cadastro dos beneficiários e verificação dos benefícios administrados pelo INSS, observado o disposto nos incisos 3ª, 4ª e 5 do 8º. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Oitavo, aqueles que receberem benefícios realizarão anualmente a comprovação de vida nas instituições financeiras, por meio de atendimento eletrônico com uso de biometria ou por outro meio definido pelo INSS que assegure a identificação do beneficiário, observadas as seguintes disposições, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. E, a prova de vida e a renovação de senha serão efetuadas por aquele que receber o benefício, que deverá ser identificado por funcionário da instituição, quando realizadas nas instituições financeiras, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segunda, o representante legal ou procurador do beneficiário, legalmente cadastrado no INSS, poderá realizar a prova de vida no INSS ou na instituição financeira responsável pelo pagamento, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Terceira, a prova de vida de segurados com idade igual ou superior a 60 anos será disciplinada em ato do INSS, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Quarta, o INSS disporá de meios, incluída a realização de pesquisa externa, que garantam a identificação e o processo de prova de vida para pessoas com dificuldade de locomoção e idosos acima de 80 anos que recebam benefícios, e, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. V. O INSS poderá bloquear o pagamento do benefício encaminhado às instituições financeiras até que o beneficiário atenda à convocação para a realização de prova de vida, permitida a liberação do pagamento automaticamente pela instituição financeira. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Oitavo, a prova de vida para quem reside no exterior, a ser encaminhada obrigatoriamente ao INSS, deverá ser realizada nas embaixadas ou nos consulados brasileiros no exterior ou por meio de apostilamento de documento definido pelo INSS para esse fim. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Nono, recurso de que trata o quinto não terá efeito suspensivo. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. 10.
apurada irregularidade recorrente ou fragilidade nos procedimentos, reconhecida na forma prevista no caput ou pelos órgãos de controle, os procedimentos de análise e concessão de benefícios serão revistos, de modo a reduzir o risco de fraude e concessão irregular. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. 11. Para fins do disposto no 8º, preservados o sigilo e a integridade dos dados, o INSS, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. E ter acesso aos dados biométricos mantidos e administrados pelos órgãos públicos federais, e, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segunda, poderá ter, por meio de convênio, acesso aos dados biométricos hospedados em sistemas, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. A. Da Justiça Eleitoral, e, incluída pelo Decreto nº 10.410, de 2020. B. De outros entes federativos. Incluída pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Gostou? Deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Bons estudos!